Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos essa realidade do anúncio do Evangelho, do anúncio da Boa Nova, o anúncio da ressurreição, onde aqui nós vemos que o evangelista relata que Maria Madalena teve essa experiência com Jesus Cristo e foi anunciar, mas aqueles discípulos eles não acreditaram. Depois aqueles 2 homens que tiveram a experiência com Jesus Cristo no caminho de Emaús, indo para o campo, também voltam e anunciam que viram Jesus ressuscitado e como o reconheceram no partir do pão. E eles também não deram crédito. Depois, Jesus Cristo vai aparecer aos 11 apóstolos e ali vai repreendê-lo por 2 realidades, pela falta de fé e pela dureza de coração. E essas 2 realidades para a nossa vivência de seguimento são grandes empecilhos para que possamos realizar o envio que Jesus Cristo nos dá, que é ide ao mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Veja que esse anúncio do Evangelho, ele é um anúncio de vida, um anúncio onde nós nos abrimos para que a palavra viva de Deus possa tocar através do nosso anúncio, das nossas palavras, da nossa vida, do nosso testemunho, possa tocar o mais profundo do coração daquelas pessoas que nós vamos encontrar durante toda a nossa vida. Por isso que nós vemos aqui como que Jesus Cristo exorta sobre a falta de fé. Porque a falta de fé é essa falta de confiança na graça de Deus, essa falta de confiança que é ela, a graça divina, que realiza essa obra em nós e através de nós. A falta de fé faz com que a gente se feche cada vez mais a essa experiência de abandonar-se em Deus, essa experiência de colocar toda a nossa confiança em Deus, para que Ele realize todas as coisas. E a dureza de coração é aquilo que nos impede de sermos compassivos para com o próximo. Por isso que quando Jesus Cristo exorta sobre essas 2 coisas, a falta de fé e a dureza de coração, Ele nos está chamando a atenção sobre 2 realidades da nossa vida, que é a experiência que nós temos de espiritualidade com Deus, nessa relação vertical, e a experiência que nós temos de praticar a caridade para com o nosso próximo, nessa relação horizontal. Por isso que nós precisamos crescer cada vez mais na prática de fé, porque a prática de fé é a correspondência, a confiança no anúncio divino, a confiança na graça divina, a confiança na palavra de Deus que nos promete o reino dos céus
e que nos envia para realizar uma obra de salvação, ser instrumentos dessa obra de salvação. Mas quando o nosso coração ele se torna duro, nós somos incapazes de se compadecer por aqueles que estão à nossa volta. Nós somos incapazes de sofrer com aqueles que vêm até nós. E quando nós nos tornamos incapazes de sofrer com o outro, ou também de se alegrar com o outro, quando nós nos tornamos incapazes de realmente experimentar essa grande graça que é a participação da vida do outro para que possamos ajudar e colaborar com o outro e permitir com que o outro colabore com a nossa própria vida, nós vamos nos tornando cada vez mais fechados e essa dureza de coração impede com que a obra de Deus transborde da nossa vida, porque nós começamos a viver uma vida muito egoísta e essa vida egoísta vai impedindo com que a obra de Deus se realize. Por isso que nós precisamos realmente acolher essa exortação de Jesus Cristo para a nossa vida. Precisamos aprender a confiar mais, porque é nessa confiança, nesse abandono, que a fé em nós vai crescendo. Precisamos realmente pedir a Deus que nos dê um novo coração, um coração de carne, capaz de se compadecer para com o próximo, capaz de realmente tocar a vida do outro e participar da vida do outro, para que assim essa obra da graça, da fé em nós possa realmente transbordar através das nossas atitudes para a vida do mundo, para esse anúncio do Evangelho, para essa vida de testemunho, onde nós damos testemunho daquele que é sim o verdadeiro sentido da nossa vida. Por isso que é muito importante cada vez mais adentrarmos nesse caminho de seguimento, mas também nesse caminho de acolhida da Palavra de Deus que toca o nosso coração, para que assim possamos permitir com que a obra de evangelização aconteça através de nós, para que essa obra de evangelização realmente seja em nós e através de nós essa obra de salvação do próprio Deus, porque nós somos instrumentos, para que assim nós realmente não sejamos incrédulos, como esses que ouviram o anúncio daqueles que tiveram a experiência com Jesus ressuscitado, mas não acreditaram. Ouviram o anúncio, mas não foram capazes de realmente ali se abandonar àquele anúncio. E veja que eles tiveram sim uma experiência com Jesus Cristo, mas o seu medo, a sua falta de fé, de confiança em Jesus Cristo, na ressurreição, fez com que eles não acolhessem aquele anúncio que veio até eles, até que eles tiveram essa experiência com Jesus ressuscitado. E aí Jesus sim exorta por essa debilidade da vida desses discípulos, a falta de fé e a dureza de coração. E por isso que também Jesus hoje nos exorta a não permitir com que a falta de fé e a dureza de coração impeça que a obra de Deus, a obra de evangelização, a obra de anúncio do ressuscitado aconteça na nossa vida e também através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.